Vamos lá, galera? Vídeo novo aqui no canal e eu trarei mais uma questão sobre tabela verdade e seus conectivos lógicos. Lembrando que esse é o quarto vídeo da sequência que eu trago, viu? Mas também já disponibilizei aqui no canal um curso muito bacana a respeito desse material, viu? Vou deixar tudo isso aqui na descrição, onde você pode realmente maratoná-los, porque é um assunto comum da lógica, viu? Então, obviamente, ele pode cair para qualquer uma das bancas, em qualquer um dos cargos, viu? Então, devido à importância dele aí, é interessante você ter o domínio, pelo menos dessa primeira parte. Beleza? Então bora lá, como eu sempre digo também, se você gostar do material, já se inscreve no canal para acompanhar os demais. Estou trazendo vídeo novo aqui diariamente, das mais variadas bancas e dos mais variados assuntos. Então, questão na tela é para vocês. Ó. Ela ocorreu esse ano, 2024, para a banca IBAD, o órgão Prodeste no Espírito Santo. Se a afirmação, se Marcos é médico, então Ruth é professora, é verdadeira? E a afirmação Marcos é médico e Ruth é professora é falsa, é necessariamente verdade que... Eu quero que vocês pausem o vídeo, tentem resolvê-la e depois prossegue para ver se o gabarito bate. Beleza? Pois então agora vem comigo, viu? Galera, vocês têm ali duas situações, duas proposições compostas, não é? Inclusive dois conectivos diferentes. Bora lá, bora por pedaços. Primeiro, lá em cima, eu tenho o conectivo então, que é o conectivo da condicional, não é? Se Marcos é médico, então Ruth é professora. E ele me diz que aquela estrutura toda é verdadeira, não é? E aí você precisa lembrar como é que o conectivo da condicional funciona na tabela verdade. Galera, ele é pouco restritivo quanto a ser verdadeiro, né? Ele é verdadeiro para quase qualquer situação. Na verdade, ele somente é falso quando eu tenho a primeira estrutura verdadeira e a segunda falsa. É a combinação VF, né, que nós até apelidamos aí de condição Vera-Fischer. Quando eu tenho Vera-Fischer, na condicional, que é aquele conectivo da setinha de mão única, eu tenho a estrutura falsa. Qualquer outra situação, eu teria ela verdadeira. Ou seja, eu posso ter que Marcos é médico e Ruth é professora. Eu posso ter que Marcos não é médico e Ruth não é professora. Ou eu posso ter, inclusive, que Marcos não é médico, mas Ruth é professora. Então, eu teria uma variedade de possibilidades aí, não é? Para essa estrutura ser verdadeira. Tranquilo? Bora avaliar a segunda agora. Ó. A segunda ali eu tenho o conectivo I, que é o conectivo da conjunção, certo? O conectivo da conjunção, ele é o mais restritivo que nós temos, que é aquela situação na qual, para ela ser verdadeira, é preciso que os dois sejam verdadeiros, não é? E para que ela seja falsa, qualquer outra combinação. E como ali o enunciado me fala que aquela estrutura composta ela é falsa, eu poderia ter então que Marcos é médico, não é? Primeira verdadeira, e Ruth não é professora, a segunda falsa. Eu poderia ter também alternado, não é? Eu poderia ter que Marcos não é médico e Ruth é professora, ou seja, VF ou FV. Ou eu também poderia ter as duas falsas. Eu poderia ter que Marcos é falso, né? Marcos não é médico e Ruth não é professora. Eu teria uma variedade também muito grande aí de possibilidades, não é? Então, o que nós faremos? Nós iremos verificar, dentre as opções ali que o enunciado deu, qual daquelas é necessariamente verdadeira, ou seja, aquela que de fato é verdadeira, que vai ali coincidir, né? Vai combinar com as duas estruturas. Beleza? Pois bora lá, bora juntos, opção por opção. Ó. A primeira delas, ela me diz que Ruth não é professora. Então, vou pegar essa informação e vou testar ali, ó, nas duas estruturas para ver de fato se essa informação ela é verdadeira, não é? Se não tem nenhuma variação que a torne falsa. Ruth não é professora. Bora pensar na primeira situação. Ó. Galera, se Ruth não é professora, ou seja, a segunda proposição sendo falsa, não é? Porque aquilo ali me diz que Ruth é professora. Então, caso aquilo ali fosse falso, o que é que aconteceria com relação à primeira? Marcos ser médico ou não? Eu teria que, obrigatoriamente, a primeira fosse falsa também. Sabe por quê? Se eu colocar que Marcos é médico e Ruth não é professora, eu ia ter aquela estrutura Vera-Fischer, não é? O que tornaria toda aquela estrutura falsa. E o enunciado me diz que aquilo ali é verdadeiro.
tá? Bora lá. Então, para que eu tenha Ruth não sendo professora, eu tenho também que negar a primeira. Então, eu teria Marcos não é médico e Ruth não é professora. Tranquilo? Bora lá. Guarda essa informação. Bora observar agora de baixo. Ó. Eu vou trabalhar com essa situação, viu? Que eu tenho que Marcos não é médico e Ruth não é professora. Tranquilo? Bora para de baixo agora. Ó. Eu teria falso e nós sabemos que se eu tiver falso e falso, na estrutura do i, da conjunção, eu tenho toda ela falsa, tá? E isso daqui, gafanhoto, é o que pode ter pego muito aluno, porque você ia fazer o teste ali, ó, ia ver que de fato combina com Ruth não sendo professora, não é? E aí você marcaria a opção A. Só que você cometeria um erro comum, que na verdade esse necessariamente é uma palavra muito comum que é utilizado nesse assunto, ele quer dizer aquela situação única, tá? Aquela situação única, porque olha só, eu vou mostrar para você que eu teria também outras estruturas, não é? Eu poderia ter também que Ruth é professora. Vamos ver, vamos testar, não é? Ruth sendo professora, galera, para que a primeira estrutura, a estrutura do então, da condicional, ela seja verdadeira. Ruth sendo professora, viu? Bora lá, eu vou transformar Marcos de não médico. Eu vou falsificar a primeira, viu? Então eu teria o quê? FV. E FV na condicional, né, no conectivo do então, é verdadeiro. Então agora, bora lá, eu tenho o quê? Que Marcos não é médico, eu estou testando, né? E eu tenho que Ruth é professora. Se eu pegar essa mesma combinação e eu jogar na de baixo, que é o conectivo I, perceba que aquilo ali tudo se torna verdade, não é? Ó, Marcos não é médico e Ruth é professora. Eu teria FV e FV no conectivo I é falso. Percebeu aí que não tem como eu afirmar apenas que Ruth não é professora? Eu acabei de demonstrar para vocês que eu poderia ter Ruth sendo professora e mesmo assim eu encontraria ali uma combinação para aquelas duas situações, não é? Então bora prosseguir aí para as demais letras. Bora testar a letra B de bola agora, viu? A letra B de bola, ela me afirma que Marcos não é médico, tá? Eu tenho que testar se dentre todas as situações ali, realmente Marcos não vai ser médico. Para eu tornar aquelas duas estruturas ali condizentes com o que o enunciado dá. Tranquilo? Então, bora lá. Marcos não é médico. Eu teria para a primeira situação, que é a então, que é a condicional, aquela primeira estrutura falsa, não é? Marcos não é médico. Para que aquilo ali fosse verdadeiro, olha que legal, eu poderia ter, por exemplo, falso e falso, não é? Eu poderia ter falso e verdadeiro, porque a primeira sendo falsa, no conectivo condicional, isso é muito bacana, ó. Memoriza isso, viu que regrinha legal. Se você encontrar a primeira proposição sendo falsa e o conectivo da condicional, que é o conectivo então, automaticamente a estrutura toda composta, ela vai ser verdadeira, porque aí a segunda não importa o que fosse. Pode ser falsa e pode ser verdadeira, não é? Eu nunca vou ter a combinação aí Vera Fischer, porque a primeira começou sendo falsa. Tranquilo? E aí agora eu vou olhar a de baixo. Galera, a de baixo, Marcos, lembrando que eu estou testando Marcos não sendo médico, não é? A primeira estrutura eu teria ela como sendo falsa. Para com a segunda, eu poderia ter qualquer combinação. Qualquer combinação tornaria aquilo ali falso, né? Porque para que o conectivo I seja falso, o conectivo da conjunção, eu preciso que pelo menos uma seja falsa, não é? E aí Marcos já seria a minha falsa. E você chegaria no seu gabarito, letra B de bola, tá? Eu sei que parece uma questão um pouco confusa, principalmente para quem não tem um domínio desse assunto, é por isso que é importante você assistir os vídeos anteriores, viu? Primeiramente, as 3 videoaulas que eu fiz, que eu foquei nessa parte realmente de negação, viu? Dos 3 conectivos que mais caem, que é a conjunção, a disjunção e o condicional, viu? Que os concursos mais cobram. E aí depois você prossegue resolvendo aí, analisando esses 4 vídeos que eu desenvolvi já desse assunto, porque aí você ia ter o domínio bom, de fato, para qualquer questão que o concurso venha a cobrar, viu? Vão por mim, é muito importante. Beleza? Fica aí como curiosidade, ó, você testar as 3 outras opções, né? A letra C, a letra D e a letra E, e você vai chegar na mesma conclusão que ela não tem como eu afirmar como ela ser de fato 100%, viu? A única que realmente ela condiz aí com o que realmente eu preciso
é que Marcos não é médico. Belezinha? Pois é isso, videozinho novo aqui no canal. Lembrando que ainda falta mais uma que eu trarei muito em breve. Pois um abração e até mais. Valeu! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate